o propósito da nossa criação, a gente viveria muito melhor. Nós fomos criados para adorar a Deus, irmãos, em espírito e verdade. Esse louvor, espírito, desce como fogo, vem como um Pentecoste e enche de novo. Nós precisamos todos os dias ser cheios do Espírito de Deus, estar cheios da presença do Senhor. Isso não é mágico, mas é inexplicável. O homem natural não consegue entender. Mas, sobretudo, seja louvado o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar um louvor. Nós vamos entrar, sim, na ministração, na mensagem. Mas essa mensagem vai falar sobre cruz. Eu queria cantar mais um louvor com os irmãos, não sobre o compromisso, mas acho que tem aí um áudio aí no playback, a irmã pode ajudar-nos. Vamos cantar um louvor. Esse louvor fala sobre a cruz, ao que devemos da redenção, a essa cruz. Quem superou os nossos feitos, não é aquele dos olhos, também fez que deixou. O mundo é natural, a carne é normal, é a realidade da chegar o ideal, o inimigo para você.
nossas Bíblias em Mateus 16, 24. Eu queria ministrar um pouquinho acerca desse assunto. Este louvor foi entoado. Mateus 16, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Por um momento feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos, Pai, nesta hora louvar Deus, glorificar e agradecer, Deus, a tua majestade, Senhor. Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas e dívidas, Deus, tudo aquilo, Pai, que pode nos impossibilitar, Senhor, de ser alcançado pela manifestação do teu poder. Toma, Deus, Pai, a nossa mente, os nossos corações, que nós possamos, Pai querido, estar buscando o Senhor de uma maneira, Senhor, que nunca fizemos, Pai, considerando, Pai querido, que o tempo tem se estreitado, Senhor, o tempo tem avançado, o tempo da tua vinda, Senhor, que nós possamos, Pai, encerrar no nosso coração, Deus, o grande encontro que teremos contigo, e que isso seja, Senhor Deus, o grande prêmio da soberana vocação, que nós possamos entender que nada que vivemos nesta terra poderá se comparar ao tempo que há de vir, o tempo que estaremos na tua presença, e falaremos contigo face a face, um tempo, Senhor, onde os males desse século não mais terão poder sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde viveremos a tua promessa na plenitude, onde não haverá enfermidade nem dor, porque pelas tuas pisaduras fomos sarados, e Senhor, para viver em plenitude de alegria, Senhor, fomos chamados. Que possamos nos colocar, Senhor, no lugar que o Senhor deseja nos encontrar. Ajude-nos, Pai, a chegarmos ao centro da tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Não é assim, irmãos. Em nome de Jesus, o título da mensagem é Vá até a cruz. Vá até a cruz. Isso pode, no primeiro momento, parecer desafiador. Antes de cantar o louvor, de falar do título e compartilhar o texto, eu ia fazer aos irmãos uma pergunta, mas eu senti no coração de não fazer, porque isso não seria muito sensato da parte do ministro. Que é: quem aqui deseja uma cruz? Quem quer uma cruz? Quem espera receber uma cruz? Isso é uma pergunta que, feita de forma rasa, no primeiro momento pode nos fazer entender que isso fala de uma possibilidade de sentença, isso fala de coisa negativa, de algo que nos parece ser muito pesado, e que ao longo de muito tempo nós fomos treinados e ensinados pela sociedade que cruz, ou que a cruz acaba não ser uma coisa boa ou positiva, ou que nada pode agregar em nossas vidas. E aí é que nós vamos pensar e falar a respeito de que, o que eu sei a respeito da cruz. Qual é a convicção, a compreensão que nós temos acerca da cruz? O que simboliza a cruz? Há um marco na história da cruz? Isso se divide em tempo, em período? Como isso pode funcionar em nossas vidas? Porque eu acho que se eu perguntasse na primeira instância quem quer uma cruz aqui, muito provavelmente alguns irmãos, se não quase todos, não levantariam as suas mãos, dizendo: eu quero receber uma cruz. Porque na nossa mente a cruz é um lugar de punição. Quando algo não está muito bem em nossas vidas, com relação à esfera relacional, alguma pessoa que nos tem trazido muitas dificuldades e problemas para que nós possamos gerir ou resolver, alguém vai se levantar e dizer assim: essa é a tua cruz. Porque a cruz quase sempre é atrelada a algo negativo. E isso foi construído na nossa mente. Por quê? Porque durante um longuíssimo tempo, um longo período da humanidade, a cruz nada mais era do que um lugar de punição de fato. Um lugar que teoricamente era a forma mais cruel de execução para a sentença de morte, que era feita por meio da crucificação. E isso foi dado a Jesus Cristo, isso foi concedido ao Senhor Jesus. E ao que isso possa parecer muito ruim, nós precisamos entender que o fato de Jesus passar pela cruz mudou toda a história e trouxe uma nova percepção à humanidade. Porque o que pode ser
ser a representação do fim para muitos, para outros torna-se então, a partir de Jesus Cristo, o começo de uma nova história. E se isso chega ao nosso coração, nós teremos uma percepção distinta acerca da cruz. Precisamos entender que muitas vezes em nossas vidas, a perspectiva que temos acerca de uma questão, de um assunto, de um objeto ou de uma pessoa, ela pode mudar a ótica. Então é a forma em que olho para isso, a forma em que vejo. Isso pode mudar todo o cenário, isso pode mudar a forma que me porto, o jeito que vou me comportar diante das situações e das circunstâncias. Porque agora se diz sobre a orientação de Jesus Cristo, a ordem é, porque aqui ele fala do imperativo, no verso 24 do capítulo 16. Isso é uma condicional. Aquele que quer vir após mim, o que faz? Comece com renúncia. Não tem como levar a cruz sem renunciar o seu eu. Então, antes de pensar em assumir o ministério, de tomar para si uma missão, ou de fazer algo que vai agregar valor no reino dos céus, ainda que por meio de uma ação física, por meio de um ato que seja aqui na terra consumado, porque coisas que fazemos aqui podem sim ter a possibilidade de alcançar o céu. Porque a nossa adoração, por exemplo, a nossa vida pode ser, porque a adoração é estilo de vida, não é um ato comum ou simples que você faz por um momento, por exemplo, para nos cantar louvores. Isso também é um momento de adoração. Mas a nossa vida, se ela for mantida dentro dos conceitos, daquilo que o próprio Deus nos deixou como ordenança e ensinamento, para louvar, glorificar e obedecer o nome dele, nós vamos aprender que adoração é um estilo de vida. Então voltamos aqui para falar da cruz. Jesus Cristo, quando ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele está fazendo isso no imperativo, sim, dizendo, olha, você não pode assumir a sua missão sem uma vida de renúncia. A primeira coisa que você precisa entender, quando você se propor a lançar-se em um projeto para que o nome de Deus seja exaltado, você precisa entender que a morte do eu precisará existir. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em suas narrativas, porque ele sempre fala acerca da morte do eu. Ele diz, olha, a vida que vivo hoje na carne não vivo mais eu. Bom, se não vive, quer dizer que está morto. Fisicamente, não. Ele havia morrido em suas convicções, naquilo que ele tinha por certeza, e que durante muito tempo foi a base na qual ele pautou a sua vida. Paulo não era um homem enlouquecido, sem direção ou diretriz. A questão é que ele ainda não havia sido revelado à pessoa de Jesus Cristo, mas era um homem temente a Deus, fariseu, estudioso da lei. Era um homem que ele era muito firme e impetuoso nas suas convicções, na busca dos seus ideais, na defesa da sua fé. Tanto sim que quando Paulo vai à cidade de Damasco, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 9, que suspirando ainda ameaças e mortes, pediu cartas aos oficiais das sinagogas para que lá pudesse buscar, perseguir e prender alguns que encontrasse daquela seita, referindo-se ao cristianismo, ao povo que seguia Jesus Cristo. O problema é que ele tinha uma visão equivocada acerca da fé, ou daquilo que era a real proposta de Deus, porque Jesus era o Messias, o Cristo, aquele que havia de vir para a redenção e resgate de toda a humanidade. Então, a partir disso, Deus se utiliza de Paulo como uma ferramenta, Deus muda a percepção, sobrevém a Paulo uma cegueira, onde ele não consegue mais enxergar com os olhos físicos, e muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Nós vamos passar por um período, por um momento de cegueira, e nós vamos entender. Isso nos leva à condição de dependência plena, de ter uma necessidade de ser guiado e conduzido por outrem. Quer dizer, uma pessoa que terá a capacidade de nos levar ao lugar que devemos estar. Paulo pergunta ao Senhor, dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele se converte. E aí, o Senhor diz, vá até a cidade, na rua chamada direita, na casa de Simão, que lá enviarei alguém para que ore por você. É interessante que Paulo, quando recebe de Deus essa ordem, Paulo não tinha nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de chegar no lugar onde o Senhor determinou a que ele fosse. Por quê? Porque estava totalmente impossibilitado. Uma coisa é a pessoa que faz gestão de uma deficiência física, como uma cegueira, por exemplo, desde o seu nascimento, porque ele vai desenvolvendo habilidades motoras, auditivas, que vão lhe capacitar a se conduzir e fazer o seu movimento, né? De um lado para o outro, sem que ele tenha maiores problemas. Mas a questão é, quando uma pessoa subitamente é acometida por uma cegueira, essa pessoa fica numa condição de plena impossibilidade. Por quê? Não desenvolveu em si a capacidade de gerir aquela situação. E aí, então Paulo vai
ser conduzido por alguém, pelos soldados, lá àquela casa. Aí então vem a ordem de Deus sobre Ananias, dizendo para que Ananias fosse lá orar por Paulo. Mas enfim, irmãos, o que eu estou querendo falar com isso? É acerca das convicções, e acerca da necessidade que temos de ter uma mudança de perspectiva, de mudar a ótica, a maneira com que observamos as coisas e questões. Então essa cruz, que outrora era algo que era um objeto de repulsa, de repúdia, que nós não queríamos falar de cruz, não queríamos receber cruz ou ter uma cruz sobre os nossos ombros ou sobre nossa responsabilidade, nós vivemos um novo tempo, uma nova era. Vivemos um tempo em que Jesus Cristo é o ápice do governo e a liderança sobre as nossas vidas, porque Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele é o maior que pode ter e existir, não só no reino do céu, mas também na terra. Então, ter uma nova visão acerca da cruz vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. Nós vamos falar brevemente também de dois homens que tiveram esse encontro, mas o fato de não mudar a ótica e não mudar a perspectiva, acabaram sendo impactados de forma distinta. Um teve um posicionamento e outro posicionamento totalmente oposto. E aí, voltando aqui a essa questão, olhávamos a cruz, e eu perguntei quem gostaria de ter uma cruz, e o louvor que cantamos, ele diz assim, ó: o inimigo luta para você deixar a cruz. Se a cruz simboliza a missão, ou uma missão dada por Deus, ou se simboliza o lugar da consumação da promessa, nós vamos entender, isso não pode ser algo negativo. Isso é um ponto de acesso, é um ponto de ligação. A cruz torna-se um ponto de ligação. É interessante ver como as pessoas se utilizam da cruz de forma mística. Pessoas colocam cruz em vários lugares, e a forma em que a cruz é usada, isso é fantástico. Se você parar para analisar e perceber, se não fez, faça a partir de hoje. Pessoas usam cruz como pingente no seu cordão. Não há nenhum problema, eu acho que não há nenhum peso. Uma vez que essa cruz esteja vazia, se eu estiver equivocado, meu pastor, com a autoridade de Deus, tem plena liberdade para me corrigir, tá, pastor? Mas uma vez que essa cruz esteja vazia, porque a cruz que representa ou torna-se símbolo do cristianismo não é uma cruz ocupada por alguém crucificado, é uma cruz vazia, porque o nosso Redentor. Maria foi buscar o Senhor, foi procurar Jesus entre os mortos, e a fala do Senhor foi: Maria, por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, irmãos, ele reina. Entende? A cruz está vazia. A cruz está vazia. Ela é só um símbolo, mas que nós precisamos ter uma visão salutar, uma visão saudável acerca do que simboliza a cruz e do que ela pode nos trazer e proporcionar. Em contrapartida, algumas pessoas enfeitam seus pescoços com uma cruz, mas outras têm uma cruz no seu sepulcro. Então a cruz vai determinar? Não, mas ela vai fazer menção de quê? Do princípio ou do fim? A sua história acaba na cruz? Ou a sua história começa na cruz? É isso que precisa ser revelado ao nosso coração. Isso vai tirar de nós um grande peso de negatividade que durante muitos anos carregamos. Antigamente a gente via uma cruz e ficava assombrado. Você chega no cemitério e você vê aquele monte de cruz ali colocada. E um dia, levando um passageiro no aplicativo da Uber, entrei no cemitério e deixei lá o passageiro. E aí eu parei para perceber aquilo e fiquei olhando, irmãos, uma imensidão. Não sei quem aqui já foi no cemitério do Caju, quem conhece. Aquele negócio parece uma cidade. E eu parei para olhar e perceber uns túmulos bonitos, uns de granito, outros de mármore, uma coisa fantástica, placas adornadas, enfeitadas, umas brilhando, outras foscas. Eu fiquei ali naquele lugar, refletindo, pensando. Acho que algumas pessoas teriam medo de ficar ali dentro, mas entenda, o morto não faz mal a ninguém, o morto já está morto. Cuidado com os vivos. E eu fiquei pensando, Deus me levou a pensar sobre isso, que aquela cruz, ou aquele volume de cruz, aquelas cruzes, elas representavam histórias. E que história será compartilhada sobre a cruz? O que a nossa cruz vai comunicar? Muitas pessoas com seus sonhos sepultados,
outros ainda muito jovens, com a sua vida interrompida. E assim sucessivamente, cada cruz uma história. Mas o que precisamos entender é que a nossa cruz é uma herdade da parte de Deus. Porque a cruz que está sobre as nossas vidas é a cruz de Cristo. A cruz onde foi consumada a promessa, aonde o acesso de redenção foi feito por meio do sacrifício único em Cristo Jesus. O que eu vejo, o que nós vemos quando olhamos para a cruz, já estabilizou o voo. Diácono Valtinho, papito, estabilizou. Aleluia. Depois eu falo com os irmãos que tem isso. Vamos voltar para a mensagem. O que a cruz representa e o que eu vejo quando eu olho para a cruz. Ainda carregado de misticismo, de negatividade, força de influência terrena, olhar para a cruz me traz alguns medos e preocupações, alguns temores. E a cruz não será o desejável. Eu não vou querer uma cruz. E é o fato de ter essa percepção e essa visão acerca dela vai fazer com que eu renuncie à minha missão. Porque se eu não quero acesso à cruz, se eu não quero acordo com a cruz, se eu não quero ter uma cruz, logo eu estarei me contrapondo à proposta de Jesus Cristo, porque a única forma de caminhar com Ele e de segui-lo é tomando a sua cruz. Não dá para ser diferente, por mais que a gente queira, Senhor, eu vou te seguir, tudo bem, mas eu vou de mão vazia. O Senhor não nos chamou para segui-lo estando de mão vazia, ou de mãos vazias. O Senhor nos chamou para segui-lo sim, mas levando a nossa cruz. E muitas vezes, como já foi dito aqui, achamos que a cruz é uma coisa muito ruim, mas querido, entenda que a cruz nada mais é do que o simbolismo de uma missão que o Senhor trouxe à sua vida. A minha família pode representar uma cruz. E aí se eu olho com os olhos terrenos, eu vou pensar, bom, a minha família é um peso. Não, a minha família é a minha missão e a minha responsabilidade diante de Deus, para que eu tenha sobre isso autoridade e eu a manifeste na terra. Abandona, larga, não, Jesus não largou, não abandonou a cruz dele, eu não vou abandonar a minha, sabe por quê? Porque isso fala de uma missão a ser cumprida, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus não largou a sua cruz, não foi fácil, havia cruz, ferido, marcado, machucado, sangrando, mas em nenhum momento ele pensou em abandonar a sua missão, ele não abriu mão da sua cruz, assim como penso que nós também não devemos abrir mão daquilo que possa parecer ser a nossa cruz. Glória a Deus. A missão precisa ser cumprida, precisamos ir até o fim, subir sim ao grande monte chamado Gólgota. Para uns é um lugar de morte, porque assim narra, é o monte das caveiras, é um lugar de crucificação. E penso também no meu coração que ninguém gostaria de subir àquele lugar. Mas entenda uma coisa, ao que o povo tinha na sua mente a informação de que aquele lugar é um lugar de morte, eu tenho outra informação no meu coração que recebi da parte de Deus, eu vou compartilhar com você nesta manhã. Foi naquele lugar que Jesus venceu a morte. Ali era o lugar onde a morte se manifestava e estava, mas foi ali que Jesus reinou e venceu sobre a morte. Então, num lugar que isso parece ser muito Cristo desfavorável, é um lugar que Deus pode manifestar a glória dele, queridos. E todo mal que parece que vai sobrevir em uma atmosfera específica é um lugar onde Deus pode governar, reinar e vencer. E que tomando cada um a sua cruz e seguindo a Jesus, assim como uma missão, podemos da mesma forma manifestar o poder de Deus e vencer coisas que nos parecem ser muito pesadas. Jesus foi em direção. E é interessante, queridos, que precisamos entender o posicionamento. Eu falei aqui, eu pus aqui escrito. É um paralelo. A Bíblia diz que por meio de um homem o pecado entrou no mundo. E da mesma forma, por meio de um único homem o pecado foi vencido. E o paralelo é o homem atrás da árvore, o homem que se esconde de Deus. Adão quando peca, no Éden, capítulo 3 do Gênesis, o Senhor, a Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem todos os dias na viração do dia. E naquele dia não foi diferente, quando Deus veio ter com Adão. Geograficamente, Deus sabia onde ele estava, porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, que ele vê, tudo assiste. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, e o salmista também vai dizer. Paulo vai dizer que nada pode separar o amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem o abismo, nem o céu, nem os anjos, nem o demônio, nada.
Mas o salmista vai dizer mais, ele vai dizer assim, para onde eu for, o Senhor está, lá o Senhor está, na maior profundeza, o Senhor lá está, o Senhor, aonde for está. E com Adão não foi diferente. Deus sabia onde Adão estava fisicamente falando, porque vê todas as coisas. O problema é que Deus faz uma indagação que não é compreendida por nós no primeiro instante. Deus pergunta onde Adão está em si. Onde você está em sua consciência? Você não é o homem que eu deixei aqui ontem. Um exemplo claro foi compartilhado na administração de hoje, da EBD. Deus deixou um homem que não conhecia o medo no dia anterior. E o medo é resultante do pecado, porque antes do pecado não se ouviu falar em medo, não se ouviu falar em medo, nem em morte. Mas havia um anunciado, porque de certo, no dia que comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Adão não acreditou. E essa morte ela vem em doses homeopáticas, indireta, até que um dia se consuma de fato. Mas Jesus Cristo quebrou esse ciclo para a glória do nome de Deus. Porque enquanto Adão se esconde atrás da árvore, estou dando uma ilustração, irmãos, não sei onde está escondido. A Bíblia não diz que era árvore, que era um arbusto, que era um arvoredo, não fala, mas estou ilustrando. Um homem escondido atrás da árvore, e Jesus, ele se expõe na frente do madeiro. Vamos ver nisso uma distinta ação, uma diferença muito grande. Quando estamos orientados por Deus, pelo seu Espírito, não temos problema em mostrar, em revelar aquilo que está sendo feito. A obra de Deus, a obra da redenção por meio de Jesus foi uma coisa grandiosa, revelada aos homens. Então, assim como o homem pecou e se escondeu, outro sem pecado se mostrou, se colocou para ser açoitado, para ser cuspido, para ser ferido e levar o pecado de toda a humanidade, assim propondo a possibilidade de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E aí saber que para uns a cruz simboliza o fim. Foi assim durante muito tempo. E durante algum tempo acredito que a cruz somente simbolizava o fim. Mas depois, ou a partir da vinda de Jesus Cristo, passando por esse episódio da entrega voluntária, para que como um modelo mudo fosse imolado morto para a expiação do pecado de toda a humanidade, essa cruz ela passa a oferecer uma nova perspectiva, um novo ponto de análise, porque aquilo que simbolizava o fim e a morte, agora representa um ponto de conciliação, um lugar de acesso, aonde o próprio Jesus Cristo se entregou e morreu, assim vencendo a morte. Aos olhos de muitos, querido, parece ser loucura, mas vamos entender também que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e da parte de Deus precisamos receber no nosso coração essa revelação que em Cristo tudo novo se fez. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Vá até a cruz, querido. Aleluia. Assuma a missão em Deus e viva a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Toma a sua cruz e siga o Senhor Jesus. 22 a partir de 39. Nós conseguimos aqui, brother? Show? Conseguimos Lucas 23, 19? 39, 23, 39. Essa Bíblia está me castigando com as vezes. Amém, Jesus. Vamos aqui ler. Vamos passar um pouquinho do 39, tá? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Glória. Irmãos, entendam uma coisa: não seja duro isso ao seu coração. Uma revelação da parte de Deus. Pessoas vão estar expostas
ao mesmo evento, ao mesmo cenário, à mesma oportunidade. Várias pessoas vão estar expostas. A Bíblia também vai dizer que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e todos sejam alcançados. Mas entenda, nem todo desejo do coração de Deus vai se cumprir, por conta da dureza do coração do homem. Entender que o que vai fazer a diferença não é a oportunidade. Jesus Cristo já morreu, o preço já foi pago. Todos têm acesso a Jesus e por meio dele a eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora entender que muitos não receberão. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer: a saber, se por teus lábios confessar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dos mortos, assim serás salvo. Então precisamos entender que para receber de Deus a eternidade, nós precisaremos ter um posicionamento. Isso refere-se, fala de uma tomada de decisão. Tivemos dois homens ao lado de Jesus. É interessante perceber que a narrativa diz que haviam dois malfeitores. Não era um bonzinho e o outro perverso. Não era um inocente e o outro criminoso. Os dois chegaram, entenda isso, irmãos. Os dois chegaram diante de Jesus Cristo na mesma condição. Esse moço não teve um arrependimento prévio antes de chegar à cruz. Ele não veio no meio do caminho pensando, se eu tivesse mais uma chance. Não! Ele chegou diante de Jesus como um malfeitor. E aí nós vamos entender e aprender como opera e manifesta-se a graça para aquele que crê e aceita e recebe no seu coração. E toma a decisão de caminhar com Cristo. Recebe Jesus no seu coração, faz sua confissão de fé, decide renunciar a si mesmo. Olha aí a renúncia. Decide renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Foi o que Dimas fez. O homem, o Adão que estava lá, o malfeitor que estava à direita na cruz, ele toma uma decisão de viver um novo tempo. Agora é curioso, como posso eu pensar em viver um novo tempo, se o meu tempo é tão pequeno, tão curto? Porque eles estavam prestes a morrer. Mas entenda que aquele moço compreendeu e entendeu a eternidade naquele momento. Irmão, mas era muito curto o tempo, e ninguém pregou para ele, mas a presença de Jesus tem esse poder, irmãos. Eu já vi pessoas se levantando numa administração de louvor, a atmosfera cheia do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que manifesta-se entre os homens, que desce como fogo, que vem como Pentecoste e nos enche de novo. Isso foi cantado aqui. Esse Espírito manifesta-se, e a Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, para que esse mesmo viva em novidade de vida. E os louvores sendo ministrados, pessoas se levantando nos seus lugares e vindo para frente, dizendo: eu quero receber Jesus. Mas calma, não vamos pregar a palavra ainda, não precisa. Vamos pregar, a fé vem sim pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quer limitar o poder de Deus à ministração, à pregação, ao ministro? Não. Porque Deus, Ele é a manifestação do poder. Ele é o poder. E Ele faz como Ele quer fazer. Então esse moço teve uma oportunidade. Os dois tiveram igual oportunidade. Aí tem uma chance, imagina, seu último momento de vida, talvez os últimos minutos de vida, ser colocado diante do Senhor da glória. E tem uma oportunidade. Lhe é dado a oportunidade de faça o seu último pedido. Enquanto os olhos estiverem na terra, o homem não chega no céu. Um disse: tu não é o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. O cara passou uma vida tribulada, e o que ele queria era mais um pouquinho de tempo na terra. Porque quando ele faz um pedido, ele pede para descer da cruz. Ele quer voltar para a terra. Enquanto o outro teve um encontro com Jesus e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Já estava tendo visão do céu. Ele queria morar no céu de glória. E qual será o nosso pedido quando tivermos esse encontro? Não, já tivemos o encontro com Jesus. Não sei qual é o pedido. E talvez o meu pedido não tenha sido esse, ou esteja sendo esse. Poder desfrutar do reino. E entenda que nos é chegado o reino do céu. Jesus manifestou-se na terra. O reino do céu veio à terra e manifestou-se entre os homens. O verbo de Deus. Então esses homens tiveram a mesma oportunidade. Nós precisamos curar nossa mente, porque a gente acha que toda pessoa que for apresentada a Deus, tiver diante de Jesus a se converter, o próprio Deus que criou
as regras, Ele não viola. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e a esse direito de escolha. Então, pelas suas escolhas, o homem será conduzido à sua eternidade, seja no céu de glória, ou seja, queridos, no inferno, que não foi preparado para o homem. O inferno não foi criação de Deus para o homem. Deus não criou o inferno para a habitação do homem. O homem, por sua rebeldia, dureza de coração, sua teimosia, a sua incapacidade de submeter-se à direção de Deus, é que vai acabar morando no inferno. Mas o que Deus preparou para nós é o céu de glória, é o Éden. Deus nos preparou o Éden, a presença de Deus, a eternidade, lugar maravilhoso. E aí, estando ali, queridos, fizeram um pedido. E eu parei para pensar sobre isso e falei: Senhor, nossa, meus pedidos estão tão terrenos, eu estou querendo tanta coisa na terra, eu tenho pedido a Deus muito pouca coisa do céu, eu tenho pedido pouco a Deus as coisas do céu, irmãos. Tem um louvor que diz que Deus, para o fiel não desistir, Deus manifestou o céu na terra. Não lembro de quem esse louvor, não sei se é de Eli Soares. Então Deus dá prova do céu, manifestando-se em Cristo Jesus, para que a gente tivesse esperança e vivesse esperançado com esse desejo de morar no céu. Nós planejamos muito sobre a terra, pedimos muitas coisas para a terra, mas o que será que temos apresentado a Deus, colocado diante do Senhor para um tempo vindouro? O que temos planejado sobre o céu? Irmão, você vai ter consciência, não vai ter, tudo bem. Mas a Bíblia também é clara em dizer: deixou levar um quarto. Eu não estou falando de pobreza, escassez, irmão, não é isso. Eu estou falando de levar o nosso tesouro, o real tesouro, para um lugar onde ele vai durar para a eternidade. A gente está muito preocupado em fazer coisas na terra, e eu pensei sobre isso. Eu preciso me enriquecer mais no céu. Eu estou querendo ser próspero na terra e um pobre no céu. Irmãos, entendam uma coisa: no céu não vai morar pobre, não. Essa fala do irmão parece pesada, né? Porque se eu estou aqui numa condição de debilidade financeira na terra, eu posso pensar: olha, então eu não vou subir, porque eu sou pobre. Não, querido, não é isso não. É porque na hora que você estiver subindo, você vai enriquecer na hora. Porque você é filho e servo do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso. Entende isso? Eu não estou falando de riqueza material, não estou falando do salário, do bem, da sua conta, da poupança, da casa que você mora, do carro que você comprou. Eu não estou falando disso. Porque a riqueza em si, ou a prosperidade, é retratada como ausência de necessidade. Todo aquele que não tem nenhuma necessidade, que é suprido em todas as suas necessidades, é rico. E o Senhor será o suprimento para toda a nossa necessidade para a eternidade. Então a gente não vai ficar com essa de falta: Senhor, está faltando. Você não vai se preocupar com nada que acabou, não, irmão. Não vai se preocupar porque o sal acabou. Você não vai ter essa preocupação mais, porque lá nada vai acabar. Tudo vai durar para sempre. O Senhor é o nosso provedor, irmãos. E que a gente possa ser assertivo, queridos, em fazer nossos pedidos. Quando estivermos diante de Jesus Cristo, nós possamos pedir coisas que de fato vão agregar, e que o coração dele se alegrará. Você entende que o pedido do outro, o Senhor não deu nem trela, o Senhor não deu nem bola. Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Vai ter coisa que a gente vai apresentar, e a Bíblia diz: pedi, não recebeis por quê? Pedi mal. O outro pediu para descer da cruz, parecia ser mais fácil. Era mais fácil o quê? Descer da cruz ou morar no céu? Bom, o que era mais fácil? Descer da cruz, né? Estava pertinho ali, era só uma sacudida, caiu, já está na terra, tudo certo. Não, subir para o céu, a viagem parece longa, irmãos. Mas o Rei da Glória paga a passagem e é rapidinho que a gente chega lá. Aleluia! 0% ainda bem lembrado pelo meu pastor. Você não precisa, querido, fazer sacrifício, pagar com a sua vida. Jesus já pagou o preço, a sua passagem está paga e a minha também. Nós vamos morar no céu de glória com o nosso Senhor. Louvado seja Deus, queridos, que a gente possa entender isso. A cruz não é o fim, a cruz é o princípio. Jesus é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. E Ele tem essa capacidade. Trazendo para nossas vidas. Às vezes a gente olha para algumas áreas das nossas vidas e a gente acha que não tem mais jeito. A gente olha e fala: olha, não tem mais jeito. É o fim. Foi assim que Dimas chegou na cruz. Um dos malfeitores
chegou na cruz desse jeito. Era o fim dele, acabou, não tem mais jeito, já era. E às vezes a gente vai caminhando na nossa vida e chega em dados momentos e etapas da nossa vida que a gente não acredita mais na possibilidade de solução. A gente olha e fala assim: eu sei que Deus é poderoso, mas a gente tem tanto tempo que isso está assim, ou que isso vem acontecendo, isso não vai ser mudado, isso não pode ser mudado. Entenda uma coisa, querido, em nome de Jesus Cristo: até o último segundo da sua vida e existência, Deus pode operar um grande milagre. Deus pode conceder coisa que você esperou o tempo todo. Imagina se diz assim: ah tá, mas para mim não adianta de nada, eu vou viver a vida eterna, mas eu estou indo embora aqui da terra. Ele não estava preocupado com as coisas da terra. E essa deve ser a nossa preocupação. Vamos nos preocupar com as coisas do céu. Irmão, a gente não está preparado para ir embora, não. João capítulo 14, no verso 1, diz assim: tudo o vosso coração crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E eu bem sei que vou preparar lugar para como eu estou com o Pai, vós também estarás comigo. Entenda uma coisa: o Senhor vai preparar lugar para que a gente habite e more com Ele eternamente. Mas o nosso coração não se prepara para isso. Nós continuamos como Adão do Éden, temerosos, com medo da morte, com medo das dores. Por quê? Isso tanto nos dói e tanto nos faz sofrer, porque a gente acha que acaba aqui, que morreu, acabou. E a gente precisa pensar sobre isso, porque Jesus preparou um lugar para nos receber, queridos. O Senhor nos recolher da terra é a economia de Deus. Entenda isso, que a morte do crente é a economia de Deus. Não é sentença. A sentença que vem sobre nossas vidas, o próprio Senhor levou sobre si. Nós não somos sentenciados, nós somos salvos em Cristo Jesus, e herdeiros em Cristo, co-herdeiros, por meio da adoção, para que na eternidade a gente possa morar e habitar com Deus. Então que esse medo saia do nosso coração. Sim, preocupação humana, ter cuidado, preste pela sua vida, pela sua saúde física e emocional, faça o que é certo, busque o que é bom, mas entenda uma coisa: se prepara para ir para casa. Se prepara para ir para casa. Eu conheço pessoas que já têm o seu enxoval de sepultamento. Isso parece sombrio. Diz assim: nossa, como pode a pessoa? Minha mãe, eu conheço outras pessoas, vou falar da minha mãe. Minha mãe, ela tem a irmã Margarida, outra que tem também. Gente, isso é sábio. É sábio, sabe por quê? Ela está se desligando das coisas da terra, está tendo um cuidado para estar preparada no dia que o Senhor dela chamar ela. Não vai ter empecilho, não está presa a nada. Tem que estar preparado para morar no céu de glória. E não é o meu tempo, não é o seu tempo. E a gente fica com essa sofrência, porque a gente acha sempre que a morte é a promoção de perda. É sempre um evento que te leva a perda. Não. Se é de Deus, vai para Deus. Acabou a história. Não é fácil. Não é. Mas eu preciso aprender a lidar com isso, administrar esse negócio. Porque é uma certeza que todo mundo nasce carregando. Vai voltar. Gênesis capítulo 3, no verso 19. Do pó da terra fosse formado, para o pó da terra voltará. Não sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai casar, se vai ter. Não sabe. Mas sabe que vai voltar do pó da terra. E que o Espírito vai habitar com Deus. Esse é o desejo do coração. Essa é a fé do salvo. Essa é a fé do cristão. Então, para que isso tudo aconteça e que o nome de Deus seja exaltado, a gente possa ter a capacidade de nos negarmos, ou de negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo na missão que Ele nos tem dado. Seja exaltado o nome do Senhor, e Deus Pai nos abençoe nesta manhã, em nome de Deus. Vamos ser uma fé, em nome de Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia. Queremos te agradecer, Pai, pela ministração da tua palavra, por tudo aquilo que foi dito aqui, a inspiração que nos sobreveio do alto. Deus, que em nome de Jesus, ainda, Pai, que não possamos reter tudo aquilo que foi compartilhado, mas que possamos, Pai, pegar, sim, Deus, a tua porção que nos cabe da tua palavra, trazer para o nosso coração, viver a tua verdade, possamos nos alegrar no Senhor, saber, Deus querido, que é preparado para nós, Senhor, muito mais do que os nossos olhos viram na terra, muito mais do que possam contemplar os nossos olhos, daquilo que possa dar ao homem, nenhuma fortuna, nenhuma riqueza, Senhor, nada que há na terra se compara, Pai, com o que o Senhor tem preparado para nós, assim como diz a tua palavra, que os meus olhos viram, os ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, troca, Senhor,
a forma em que analisamos as coisas, que os nossos olhos não estejam tão presos na terra, Senhor, que venha nos impossibilitar de viver o sobrenatural, viver, Senhor, o céu diante de nós, que em nome de Jesus, o nosso pedido não seja voltar para a terra, ou estar e permanecer na terra, mas que seja habitar com o Senhor. Todos os nossos dias foram contados sobre a face da terra e estão nas mãos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida regalada, abundante, próspera e abençoada, de maneira que vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder que há no Teu nome, mas que seja a nossa vida um testemunho de salvação, de redenção, de conversão. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu favor, pedimos, manifesta a Tua mão em nossas vidas, que haja no nosso coração uma predisposição para assumirmos o nosso lugar, Senhor, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e aonde estivermos, Pai querido, seja visto e percebido que nós somos pessoas que renunciaram, que abriram mão, Senhor, e que tomaram a sua cruz para poder assim seguir a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa capacidade, Senhor. Assim nós oramos, Pai, glorificamos o Teu